seria. Mas as perguntas vão fazendo pelo chat que eu vou organizando e passando para os palestrantes depois, tá bem? Preparando. Vendo os nomezinhos que estão aí. Ah, isso é tão bom, né? O que a gente comenta aqui. Uma das possibilidades desse mundo que girou é que a gente está encontrando tanta gente que é de longe, de tantos lugares do Brasil, a gente pode se encontrar um pouquinho, e isso é bom, né? Uma oportunidade que ia demorar muito tempo para a gente ficar aproveitando. Tem que me conter para não ficar banando para as conhecidas. Não contenha, não. A Aline eu conheci no pós do CEF também. A Andressa foi minha aluna e foi estagiária. E eu vi que tem outra também. Legal. A Laís, a Isadora. Que legal. É um jeito assim, a gente não se via, né, há anos, desde que elas saíram, terminaram a faculdade, a gente não se via mais. Agora a gente está se vendo nas lives do CEF. Muito legal. Né? Sim, grande oportunidade de ver as aulas da Marta. Que legal. A Sandra Maciel também foi aluna. A Sandra trabalha com terapia de casal, fez o TCC dela de terapia de casal. A Mara é legal. A Mara é a top da terapia de casal, viu, Sandra? Aqui no... Menos Marta. O livro que ela usou no TCC da ansiedade, a Mara que traduziu. A Mara que traduziu o livro que ela usou. Eu trabalho com a terapia de casal da abordagem contextual, para situar. É bem legal mesmo, bem legal. Rosane, deixa eu ver. Saudades da Marta. Peraí que eu não sei quem é a Rosane, deixa eu ver a foto aqui. Boa, Rosane, dá um tchauzinho, abre a câmera, Rosane, para Marta lembrar de você. Abre a câmera, Rosane. Ai, Vanessa, coisa. Peraí, tô procurando. A Sandra Maciel. Cadê a Rosane, gente? Peraí, cadê? Ligou a câmera? Não. Ai, gente, esse mundo é muito louco. Eu tô procurando aqui. Acho que ela não ligou, né? Não ligou. Para mim, ela tá na primeira tela. Ah, ela ligou já? Peraí. Não ligou. Ô, Marta, olha essa hora da noite, né, Marta? Não, essa hora da noite. A pessoa tá, né? Mais cansada. Mas ela disse que vai ligar. Não liguei, peraí. Rosane. A Sandra! Oi, Sandra! Eu vi teu nome ali todos os dias acompanhando. Rosane. Rosane, eu achei que era tu, mas tu debandou para nossas bandas? Gente, a Rosane era da institucional social. Muito bem. Se aproximando das profissionais, então, Rosane. É psicóloga, tudo bem. Sabia, Rosane, quando tu disse saudades, quando eu li Rosane, eu pensei em ti, mas eu pensei, não, a Rosane não ia estar aqui. Olha só. Arrasou. Foi a Isa que te trouxe, né? Foi a Isadora Pilger que te trouxe, que eu sei. Pode. Claro. Oi, depois que a gente entra nesse mundo, a gente se apaixona, né, Mara? Oi? Depois que a gente entra no mundo das contextuais, é só amor. Pois é, né? É um perigo esse negócio, né? Porque a gente se encanta de uma maneira que não tem volta, pessoal. Cuidado. Só não pode trocar os maridos pela teoria, por enquanto. O resto... Ou vai para terapia de casal, não tem problema. Não tem problema. Dá-se um jeito. Eu também puxei a Rosane, ela botou ali. Tu conhece? Sim. Esse mundo é muito pequeno. A Laís está dizendo que tem saudade, Marta, das supervisões. Ah, querida, a Laís é excelente. Nossa, uma guria muito madura. Matheus perguntou, eu vou falar aqui, Matheus, o livro, o livro, tem o manual do terapeuta e o manual do casal, da IBCT. E o livro se chama, eu traduzi, estou trabalhando na tradução do manual do terapeuta, tá? No ano que vem. Mas o de casal já tem vários exercícios, se chama Diferenças Reconciliáveis, pela editora Sinopse. Aliás, a Sinopse, fazer propaganda, não ganhei nada com isso, mas enfim. Tá com uma promoção na semana do psicólogo, no mês do psicólogo, tá com vários descontos. Então, tá com um valor bem legal.
Então, já demos aqueles minutinhos para ir aquecendo. Vamos começar, então, nosso último encontro. E começa, então, vou apresentar como dizendo uma pessoa maravilhosa. Além disso, ela é doutora em psicologia pela PUC, com estágio de doutorado nos Estados Unidos, psicoterapeuta, docente, supervisora clínica nas áreas de terapias cognitivas e comportamentais, especialista em terapias comportamentais contextuais pelo CEF Cívico, e ela é membro da equipe do CEF Contextos. Então, a Marta Ludwig vai falar sobre a perspectiva de terapeutas e supervisores sobre a experiência de um treinamento de protocolo e o protocolo de terapia de aceitação e compromisso. Marta. Obrigada, Mara, pela apresentação. Então, agora as partes formais, né? Dando boa noite a todos, né? Agradecendo a oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho da nossa experiência, né? Enquanto equipe do CEF Contextos, que eu componho com muita honra e alegria, aprendo todos os dias com todo mundo. Então, fiquei a cargo de falar sobre este tema, né? Coloquei ele como coautoria todo mundo da equipe, né? Do CEF Contextos, da época em que a gente desenvolveu esse trabalho, porque foi um trabalho para contextualizar para vocês de entrada de terapeutas novos na abordagem, participando da equipe. Então, foi feito um treinamento com supervisão no espelho, né? Então, cliquei em terminar a apresentação em vez de passar o próximo slide. Então, um breve contexto, assim, de por onde iremos nesses 20 minutos, né? Então, um breve contexto teórico, muito breve, realmente, assim, sobre ACT. Uma pincelada no hexágono da flexibilidade versus inflexibilidade psicológica. Eu vi que ontem as gurias abordaram isso também. O protocolo em si, né? Trazer um pouquinho de como foi. E depois um pouco da perspectiva dos terapeutas e supervisores, então, de como foi a experiência de participar desse treinamento no protocolo, do ponto de vista dos dois, né? Dos dois papéis. E algumas considerações finais. Então, um breve contexto histórico, aliás, teórico. A ACT, né, a Terapia de Aceitação e Compromisso, ela demanda uma aprendizagem teórica e vivencial, né? Quem já está participando aos 3 dias ou já tem algum conhecimento em ACT, terapias de terceira onda, elas têm essa cultura, vamos dizer assim, né? A gente aprende tanto teoricamente como vivencialmente. Então, eu preciso praticar aquilo enquanto paciente, né? Fazendo role plays, fazendo real plays. Preciso praticar aquilo enquanto terapeuta, fazendo supervisão indireta, né? Acho que como todas as terapias, né? Mas eu acho que as de terceira onda têm isso bem marcado. Considerando que o terapeuta é um dos fatores que influencia a efetividade do tratamento, então o treinamento de terapeutas para a aplicação de um protocolo, seja qual for, nesse caso de ACT, se faz importante, né? E a supervisão, enquanto, então, uma oportunidade de desenvolver condutas mais condizentes com a abordagem, né? Então, eu vou trazendo isso um pouco ao longo da conversa aqui. Um 4 ponto, então, fundamentando teoricamente, né? A supervisão ao vivo, ou indireta, nesse caso aqui foi ao vivo, ela nos ajuda no aprimoramento da leitura de processos durante uma consulta, durante uma sessão de psicoterapia. Então, eu trouxe aqui, já que eu falei em processos, uma fotinho retirada da internet ali com a fonte do Hexaflex, né? O hexágono. Então, em preto, são os processos que vão estar falando da flexibilidade psicológica, né? Entendendo o lado saudável, né? Em termos de psiquismo não, enfim, psicopatologia, o lado saudável, né? A flexibilidade psicológica, não a patologia. Em vermelho, então, a parte da inflexibilidade psicológica. Então, o mesmo hexágono, né? Então, o que são os processos? Eu vou falar brevemente sobre isso para tentar linkar um pouquinho quando eu for apresentar o protocolo, propriamente dito. Então, começando pelo presente, né? As gurias exploraram um monte isso ontem. Então, momento presente, atenção plena ao momento presente. Esse é um processo, né? Da gente poder focar no que o cliente está sentindo agora, poder notar
as nuances, né, das expressões dele, poder parar e explorar ali aquelas emoções. Eu vou fazer o sentido horário, tá? Velhos, valores. Então, o que direciona, né? Qual é a bússola? Quais são as coisas importantes na vida do cliente em direção às quais ele quer se dirigir ou ele quer se comportar? O oposto dos valores seria a falta de direção, né? E o oposto do presente seria, então, estar no passado ou estar no futuro e não no aqui e agora. Seguindo ali no sentido horário, então, a ação comprometida é a flexibilidade psicológica, ou seja, eu tenho clareza dos meus valores e eu tenho comportamentos que são coerentes funcionalmente com esses valores. Então, se para mim é importante, sei lá, ter uma relação leal com as pessoas, os meus comportamentos vão ser verdadeira com as pessoas que são importantes. E, ao contrário disso, seria não ter as ações comprometidas, a inflexibilidade. O self como um contexto, né? A ideia de que existe a Marta, existe aquilo que a Marta pensa, aquilo que a Marta sente, né? E nada dessas coisas que eu sinto me definem, todas elas são parte do que eu sou. Então, o self como contexto é como algo maior, né? A desfusão, então, como uma capacidade de poder olhar os pensamentos, né? E olhar as experiências internas enquanto experiências internas, e não enquanto uma verdade absoluta ou enquanto uma... Enfim, notar o que eu sinto, penso, enquanto com perspectiva, vamos dizer assim. E a aceitação, e o contrário da desfusão, então a fusão cognitiva. A gente usa a metáfora do grudado, né? Os autores falam muito, tá grudado na minha mente, né? Ou a mente tem ideias muito grudadas, grudentas. A aceitação, então, enquanto a capacidade de estar aberto a sentir o que quer que seja, a experimentar o que quer que seja, sem julgamentos, né? Que o oposto, no caso, a inflexibilidade, seria, então, eu evitar aquelas coisas que são desagradáveis, sejam as minhas emoções, sejam pensamentos, coisas que eu não quero pensar. Dado, então, uma panorama breve da leitura de processos, vou para o último tópico teórico aqui, que é a questão da supervisão direta, né? Que a gente pode ter uma aprendizagem ativa, então, a partir de um modelo experiencial. Então, os atendimentos eram feitos no espelho, né? Então, 2 terapeutas que estavam ingressando na equipe atenderam no espelho, individualmente, cada uma paciente. Supervisores, terapeutas mais antigos da equipe, supervisionando, né, na sala de espelhos. E as 2 terapeutas assistiam uns atendimentos da outra, as novas terapeutas. Então, brevemente, um pouquinho então desse protocolo, né, que a equipe adaptou do Schandorf, não sei se é assim que se fala, do Schandorf. Enfim, um protocolo de 6 passos para flexibilidade, né? Então, eu vou falar brevemente aqui de cada uma das sessões, tá? Dos 6 passos. Então, o primeiro momento, né, de atendimento dizia respeito ao ponto de vista, ou seja, onde nós apresentávamos para a cliente, né, o ponto de vista da flexibilidade psicológica, do que? De que a gente ia estar ajudando ela ali a notar o que quer que fosse, né, que não tinha certo ou errado, que era uma experiência de aprender a se olhar. A gente utilizava a metáfora da montanha, que a Mari trouxe ontem, né, que é quando a gente pode olhar de fora a montanha e ver tudo o que acontece. Então, o cliente como montanha, olhando as experiências dele como se fossem a montanha, né? Então, ele conseguindo observar as experiências dele de fora e saber que o eu contexto, né, está ali e é consistente e mais estável, vamos dizer assim. Também uma análise funcional a gente realizava nessa primeira consulta, podendo olhar o impacto do problema do cliente na vida dele. Então, do que ele estava sofrendo, né? O que ele já tinha tentado fazer para aquele sofrimento. Então, por exemplo, uma pessoa com uma dificuldade de irritação, né? Sintomas de irritação, né? Ou de não aceitar a relação conjugal do jeito que era. Se trabalhar nesse ponto de vista de que, bem, o que eu tô... como que a minha dificuldade de aceitar as coisas como são prejudicam as coisas do jeito que elas estão. Quanto mais eu brigo, pior as coisas ficam, né? Depois, o looping, então, né? Então, o segundo encontro se focava em trabalhar desesperança criativa, ou seja,
A ideia de que ajudar o cliente a notar que o que ele está fazendo não está funcionando. É como, por exemplo, eu não aceito o que o meu marido faz. Então, eu me afasto, eu brigo com ele, eu me afasto, eu discuto. E quanto mais eu faço isso, mais a gente continua não se entendendo. Então, através do looping, a gente mostrava também com a Matrix, vou falar um pouquinho no próximo tópico, esse meu movimento de que o que eu estou fazendo está me aproximando do que eu quero, do que é importante para mim numa relação amorosa, numa relação conjugal, ou está me afastando? Então, a gente fazia, eu não sei se todo mundo conhece a Matrix, mas através da Matrix, né, o que eu quero fazer e o que eu estou fazendo, se me aproxima ou se me afasta do que eu estou fazendo, e o quanto, às vezes, eu estou fazendo uma coisa que me mantém no mesmo problema, né, a ideia do looping. Um outro tema, então, do terceiro encontro, relacionado às duas regras, né, a impossibilidade de controlar o mundo interno. Então, a gente trabalha a metáfora dos anzóis, né, de que, bem, a questão do pesca, né, da pesca recreativa, que a gente, né, tá pescando, o peixe tá indo na direção de onde ele quer ir, e daqui a pouco ele morde um anzol. Se ele fica se debatendo com aquele anzol, ele vai se machucar, né? Mas se ele aceitar aquela situação e a gente pegar o peixe na mão e tirar o anzol, facilmente ele vai voltar para a direção que ele queria ir. Então, nessa consulta, a gente explicava a questão de que a gente não pode tentar controlar o mundo interno da mesma forma que a gente controla o externo, né? Se eu olho pro meu cabelo e não tô gostando, eu pego uma borrachinha de cabelo, prendo. Se eu tô muito pálida, vou lá e passo um blush, né? O mundo externo a gente consegue modificar rapidamente. O mundo interno não funciona desse jeito. Quanto mais a gente tenta consertar ou parar de sentir, e a gente tá falando, né, da esquiva experiencial, lembra do lado esquerdo ali do hexágono, mais aquilo vai me trazer sofrimento. Então, aqui, essa consulta tinha a ver com abertura, com aceitação, né? Abertura para a experiência, o processo de aceitação, né? A desesperança criativa também tem a ver... Enfim, não tem, assim, um processo específico em cada consulta, como a gente viu, né? Eles estão todos super relacionados. Quando a gente mexe em um, a gente mexe em outros também. Depois, o quarto encontro era o básico, né, do Aikido verbal. O que quer dizer isso, né? Que a gente, com a metáfora desse tipo de luta, né, a gente trabalha com os clientes de que a gente não precisa nocautear os nossos sentimentos ou os nossos pensamentos ou as nossas sensações, né? A gente pode, e ali eu botei uma coisa que não é para ser a Matrix, né? Embora lembre a Matrix, os 4 quadrantes, mas que a partir do Aikido verbal a gente consegue ir ajudando o cliente a discriminar, né? Como é que ele se sente quando ele então briga com o marido? Como é que ele se sente quando ele aceita a opinião diferente do marido, né? Quando ele briga, como é que ele se sente depois? Isso aproxima ou afasta? Quando ele fica quieto, como ele se sente depois? Aproxima ou afasta? Então a pessoa vai notando que às vezes aquilo que ela está tentando fazer para consertar ou para melhorar as coisas não está ajudando, e ela consegue notar as diferenças no que ela sente a partir dos diferentes comportamentos, que tem a ver com consciência, atenção plena, ali o eixo central, mindfulness. Então, eu noto o que eu sinto dentro e fora, o que acontece, então eu posso escolher melhor para onde eu vou. Estamos em 10 minutos, é isso, Mara? Só para eu... Tô super correndo aqui, tá. Quinto passo, autocompaixão para todos, né? Então, nessa consulta, enfim, é a questão da aceitação, né, da desfusão, do eu contexto, enfim, todos os processos. Porque tem a ver, né, a gente conta para o cliente nessa consulta uma metáfora sobre a mãe cachorro, a mãe gato, a gente conta de acordo com o que o cliente gosta mais, né? Mas basicamente qual é a metáfora, né? Se a gente tomasse as nossas experiências internas como filhotinhos de gatos ou cachorros, né? Que tipo de mãe a gente gostaria de ser para essas coisas que a gente experimenta, né? Uma mãe gatinho, uma mãe cachorrinho que vai lá e toda vez que o seu filhote foge ou faz alguma travessura, alguma coisa que incomoda, ela vai lá e traz de volta e bota no colo e acolhe, né? Então, toda a questão da aceitação. Ou, né? E aí o que as clientes geralmente traziam era assim, eu estou sendo uma mãe humana com as minhas emoções, com os meus pensamentos. Eu fico xingando, eu brigo, né? Então, bem, como é que eu posso ser
né? O que tu faz quando tu é uma mãe gatinho ou uma mãe cachorrinho com as coisas que tu experimenta, né? Se tu fosse uma mãe cachorrinho, o que tu faria diferente do que tu tá fazendo agora? Então, tudo isso a gente trabalhava também. E o último passo, que é o teletransporte, né? A ideia de se desprender, né? Então, vem de desfusão, enfim, principalmente, mas também outros processos, que é o paciente, o cliente, a gente faz todo um exercício de visualização, né? De se teletransportar para uma situação difícil. E ele faz esse diálogo, então, da perspectiva do eu aqui agora com a Marta lá, então, naquela cena, né? Então, trabalha aí desfusão, trabalha uma série de coisas, então, do paciente conseguir se ver de fora, se dizer coisas, né? Saindo da sua pele, se olhando em perspectiva. Então, esse é, né, um pouco do protocolo, assim, que eu trouxe bem resumidamente, né? Espero que tenha dado para acompanhar de alguma forma, porque como, né, a ideia era apresentar também as perspectivas dos terapeutas e supervisores sobre essa experiência, eu quis dividir o tempo. Então, o que a gente pôde conversar enquanto equipe, né? Que foram múltiplos papéis, né, que estavam ali acontecendo, né? Então, por exemplo, quem atendia e era terapeuta em treinamento, por vezes era supervisor em algum outro contexto, né? Então, ali era supervisionando, em outros momentos era o supervisor, ou os colegas ali entre eles tinham relações de amizade fora, muito antigas, outras mais recentes. Então, a gente discutiu um pouco isso, né? De como que os múltiplos papéis entre os colegas e o de cada colega em outros contextos estava ali presente, né? E aí, bom, aceitar a experiência, aceitar o que vinha, tentar ser coerente com a abordagem, né? Também discutimos sobre os diferentes tempos de experiência, né, dos terapeutas em terapia, como terapeutas, né, às vezes em outras abordagens, às vezes em arte, e aí, então, um pouco dos desafios, né, de se desacomodar, por exemplo, quem já tinha experiência de muitos anos com um modelo mais de segunda onda, por exemplo, ou de um jeito de fazer, de um jeito de ser terapeuta, ali tendo que se desacomodar e fazer de um outro jeito, né? As especificidades de cada terapeuta também, né? Os supervisores tendo que lidar com as especificidades de tempos de formação, de estilos, né? Algumas regras como, eu já tenho muita experiência, então eu tenho que saber fazer, né? E uma ansiedade de performance, assim, tanto da mais experiente quanto da menos experiente. A importância do feedback construtivo e bilateral, né? Que tinha sempre após cada atendimento no espelho. Então, onde os supervisores e terapeutas tinham uma construção conjunta, né? Os supervisores tentavam, por meio de perguntas, né, ver como tinha sido o atendimento do ponto de vista dos terapeutas. Então, também ajudando os terapeutas a se notar. Alguns desafios, assim, para as terapeutas, principalmente, né? A questão de foco no conteúdo versus foco no processo, né? Quem já vinha de uma formação em segunda onda, né? O foco é muito no conteúdo, né? Qual que é o pensamento desse paciente? Como é que eu reestruturo esse pensamento? Né? Esse pensamento não está de acordo com a realidade, né? Uma terapia baseada no realismo. E aqui na terapia ACT, o foco não é no conteúdo. Eu não quero modificar aquele pensamento, não é um pensamento distorcido. Eu estou focada no processo, né? Como que esse cliente se relaciona com esse pensamento? Quando ele pensa isso, o que ele faz depois? Né? O que ele faz depois? Está aproximando ele do que ele quer ou não está? Então, eu não estou buscando mudar o pensamento. Eu lembro que, né, veio das terapeutas, assim, que às vezes estava no meio de uma intervenção, assim, ia fazer uma intervenção que era para focar mudança de pensamento, pensava, opa, não, isso aqui é um protocolo de ACT, eu tenho que ir para o processo, né? Então, o equilíbrio também entre protocolo e autenticidade, né? Então, assim, bem, como é que eu consigo ser uma terapeuta autêntica e seguir o meu estilo, o meu jeito de fazer terapia seguindo um protocolo, né? Então, tentar equilibrar isso, assim, de poder seguir o protocolo e dando o tempero de cada um, foi também um desafio e uma riqueza. Possibilidades, então, né? Praticar habilidades enquanto terapeutas e enquanto supervisores. Então, assim como o terapeuta ficava na dúvida, né? Agora é o momento de eu usar aquela intervenção do protocolo, o supervisor também ficava, né? Agora é o momento de eu interromper a terapeuta ou não? Então, tem tudo isso que acontece, né? Quem já fez supervisão no espelho aí, seja de um lado, seja do outro, sabe do que eu tô falando, né?
generalizar aprendizagens para outros contextos, né? A terapeuta que era mais experiente, que era supervisora em outro contexto, também pôde levar, né, algumas das aprendizagens ali dos colegas supervisores também para o seu espaço de supervisão, né? Então, podendo agregar novas formas de fazer. E também, outra riqueza foi a gente poder conhecer diferentes estilos de terapeuta. Né? Um pouco de considerações finais, né, que acho que ficou para todo mundo da equipe, assim, é de que toda experiência possibilita aprendizagem em múltiplos níveis, né? Então, a gente não aprende só pessoalmente quando a gente está ali se colocando, né? Alguém mais experiente se colocando como aprendiz, ou alguém que nunca supervisionou se colocando como supervisor, ou alguém que nunca atendeu daquele jeito se colocando para atender. Então, isso é bem exposição, né? Que a gente fala de ter que aceitar, né? É um processo ali, o que tem por trás é a exposição ao que dá medo, né? Então, é isso. A gente tem que se expor e a gente aprende com isso, né? Em todo, assim, para mim foi uma experiência riquíssima, né? Eu participar desse protocolo. E para todos os colegas, né? Também outra coisa que a gente discutiu foi a questão de imitar o supervisor ou imitar o protocolo versus encontrar o seu próprio estilo, né? Que eu acho que quando a gente está começando um novo modelo ou quando a gente está começando a ser terapeuta, né? A gente vai achando esse equilíbrio, assim, né? Do que a gente se identifica com o terapeuta, com o supervisor e como é que é o nosso jeito de fazer aquilo. E a questão de que tanto o uso de um protocolo quanto a supervisão nos ajuda a desenvolver habilidades e uma postura mais congruente com a ACT, seja do ponto de vista de terapeuta, seja do ponto de vista supervisor. Para finalizar, então, o que a gente pôde notar? Que foi possível estabelecer um vínculo excelente com os pacientes, mesmo utilizando um protocolo. Então, às vezes, né, a gente tem essa ideia de que, seguindo um protocolo vai ficar uma coisa mecânica. E a gente pôde notar ali com a experiência, enfim, tem muitos estudos também falando sobre isso, que sim, né, dá para ter relação terapêutica positiva, enfim, e ter vínculo mesmo com um protocolo, né? Também foi uma experiência de toda a equipe se renovar com práticas, né? Porque a gente praticava na reunião geral de equipe ali, na reunião clínica, a gente praticava para as terapeutas que estavam começando então o protocolo se experimentar para depois ir para o espelho, então todo mundo de alguma forma se renovou. E aqui foi uma experiência super assim clínica de treinamento, uma experiência, né, não foi de pesquisa, mas que a gente coloca aí como importante que possa se fazer treinamentos com estudos empíricos, né? Então, avaliando treinamentos, avaliando processos de supervisão e de aprendizagem. Aqui algumas das referências utilizadas. Meu agradecimento. Fico à disposição para perguntas depois. Deixa eu interromper aqui. Muito obrigada, Marta. É muito legal isso, né? As diferentes formas de aprender e tudo a ver com as contextuais, uma maneira de aprender fazendo. Mas quem tiver perguntas, coloquem ali no chat que a gente vai seguindo. Depois a gente discute um pouquinho. Agora, a gente vai para o nosso segundo palestrante de hoje. Então, José Ignácio Cruz Gaetan, ele é psicólogo, mestre em psicoterapia, e ele é o nosso coordenador do curso de especializações em terapias comportamentais contextuais baseadas em processos, que está começando amanhã. A turma está esgotada, como eu já comentei, as vagas já foram totalmente preenchidas, e a gente está muito feliz que foi um curso pensado com muito carinho. É formado, é coordenador também do Núcleo Vida, que é um núcleo novo no CEF, que é atenção ao risco do suicídio. Então, um trabalho específico para situações de suicídio. É formado em terapia dialética comportamental pelo Behaviorotech, com múltiplos treinamentos, terapia de aceitação e compromisso, terapia analítica funcional em diversas terapias contextuais. É membro do capítulo mexicano da ICBS, diretor do Centro de Terapia Conductual de Ocidente em Guadalajara, no México, e é coautor do livro Duelo, Tratamento Basado em La Terapia de Aceitação e Compromisso, que em breve terá tradução em português também pela editora Sinopsis. E vai falar então sobre acompanhamento psicológico para o luto a partir da terapia de aceitação e compromisso. Você. Muito obrigado, Mara. Muito obrigado a todos por estar aqui. Eu sou Pepe. Se para vocês não tem sentido, José de Pepe é o apelido de
eu sei em México, então para mim é mais próximo isso e mais fácil me conectar quando me falam de Pepe. Então, Pepe está bem. Eu sou mexicano e eu tenho aqui uns meses em Porto Alegre, trabalhando um tema que tenho alguns anos trabalhando e é o tema do luto. Um tema que eu tenho uns 12 anos mais ou menos trabalhando e que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas sobre minha experiência e como seria o trabalho de acompanhamento psicológico para o luto. Então, vamos iniciando. Opa! A primeira coisa que eu gostaria de falar é ainda temos como a ideia de que, ou algumas pessoas continuam tendo a ideia de que o luto é um processo que se vive em etapas. Sim. E é algo que hemos estado escutando de nossos professores, está nos médios, e algo que vamos replicando. Mas a realidade é que nossos pacientes e na experiência clínica não sempre ocorre isto basado em etapas, sim, como se fosse só notar algumas emoções e daí chegar a aceitar e reconciliar-te com o luto. Atualmente, essas teorias estão desfasadas e agora nossa postura respeito ao suicídio, eu falando do suicídio, respeito ao luto, tem que ver com uma conexão em dois momentos. Uma que tem que ver com conectar com a experiência emocional após a perda e outra com conectar respeito às necessidades que temos depois da perda, necessidades na vida. Sim. As duas partes são importantes. E é algo bem interessante porque, visto o luto desde uma perspectiva funcional, que é o que fazem as terapias comportamentais contextuais, o luto também tem uma função. As coisas eram de certo jeito, as coisas estavam acontecendo de certa forma e mudaram. Depois da perda, as coisas deixaram de ser iguais para nós. É algo natural, sim. E o luto nos permite reconhecer que nosso mundo mudou. O problema é que a sensação é incômoda e parece que é algo ruim. E parece que precisamos de nos afastar dessa experiência, quando realmente o que este luto está tentando nos comunicar é que algo importante se perdeu e que as coisas provavelmente não vão a ser iguais. E agora, eu acho que a maioria da população mundial estamos tendo perdas econômicas, de saúde, de familiares, de casal, perdas de muitos tipos. E a sensação, eu acho que estamos em um momento de conexão com essas perdas também. De poder reconhecer que algo importante está em jogo, algo importante está aí. A função do luto, então, é permitir-nos adaptar-nos. A primeira possibilidade para eu conseguir me adaptar é reconhecer que algo mudou. Porque se eu continuo fazendo as coisas do mesmo jeito, ainda das mudanças, não vai dar certo. Por isso precisamos conectar com o que está acontecendo para ver que temos que mudar. E estas modificações, quando estou falando de mudanças, não estou falando unicamente de uma parte em minha vida, sino internamente mudamos também. Então é importante reconhecer
isto que estou sentindo, que tem sentido. E nosso trabalho como terapeutas de luto, meu trabalho como terapeuta de luto, eu acho que é infravalorado às vezes, porque os terapeutas em luto fazemos muitas coisas, mas a literatura às vezes fica só em estão ajudando a aceitar a perda, estão ajudando a ressignificar a perda, quando de verdade fazemos mais coisas. E algo, se nós estamos em uma situação difícil e estamos atravessando um momento complicado, a vida já é difícil e é melhor ter uma vida difícil com companhia, em um lugar acolhedor, com pessoas que estén perto de nós, acompanhando dentro de nossa dor. E essa é a parte enriquecedora que tem o trabalhar com o luto, porque nos permite gerar, por exemplo, contextos confortáveis e seguros. Em algumas situações, os pacientes não têm esse contexto para poder falar abertamente como eles se estão sentindo, porque os familiares, as pessoas com quem convivem não entendem sua dor. Culturalmente, não falamos sobre isto. Não falamos sobre a morte. Não falamos sobre nossa dor relacionada com a perda. Esta ideia de só tem que continuar com tua vida. E sim, estamos tentando continuar com tua vida, mas também tem que reconhecer que algo mudou e algo importante se perdeu. E é importante reconhecer essa parte. Então, favorecer um contexto confortável, seguro, ajuda a que a pessoa consiga adaptar-se a estas novas condições. Outra coisa que nós fazemos é a normalização dos sintomas. Os pacientes chegam sentindo algo que nunca em sua vida haviam sentido, algo bem ruim e que parece que vão morrer. Sim. Então, tem teorias que dizem que é só sentir certas emoções e depois as coisas vão ficar melhor, quando as pessoas esperam e não muda. Então, é poder ajudar as pessoas a reconhecer que esses sintomas têm sentido. Uma pessoa perdeu alguém e vai ter dor, porque perdeu alguém importante, alguém significativo, uma conexão que provavelmente nunca mais vai ter desse jeito. Então, uma coisa que nós trabalhamos é essa normalização de sintomas e, ao mesmo tempo, ajudamos a melhorar sua qualidade de vida. Buscar um jeito para que está sofrendo, está sendo difícil, que seja um espaço com a melhor qualidade. Sim. Ajudamos a diminuir as situações de crise em sua vida. É a mesma coisa, as coisas já estão sendo complicadas, complexas. Perdeu alguém valioso, algo importante. Então, o que nós buscamos é ajudar a que consiga lidar com esta situação, com as crises, a diminuir esta vulnerabilidade, a não aumentar essa vulnerabilidade e ajudar a adaptar-se a novos contextos também. As coisas mudaram. A pessoa que perdeu tinha diferentes funções também. Não era só meu pai, era talvez quem, quando eu precisava de sentir segurança, eu podia ligar para ele, sim, e ele podia me dizer, tudo vai ficar bem, e eu realmente me sentia melhor. E agora não tenho essa pessoa. Sim? Então, é modificar muitas coisas, não só se eu vou fazer minha rotina deste jeito em vez deste outro, sim? Sino é uma modificação completa, radical da vida. E é verdade, também fazemos uma ressignificação da experiência de luto, sim? Porque às vezes esta perda não tem sentido. Agora, este momento em que a maioria, em que todos estamos vivendo, é algo surrealista. Ninguém esperava algo assim e parece que não tem sentido.
Então, é ver como conseguimos colocar um sentido para poder resolver, lidar, adaptar-nos, reconhecer o que está acontecendo conosco. Então, fazemos muitas coisas. E todos nossos pacientes têm diferenças. Não temos um protocolo para dizer esta é a forma única para trabalhar luto, porque os pacientes têm sintomas distintos, têm experiências distintas, têm um tempo também distinto e necessidades. Então, nosso trabalho é poder reconhecer essas necessidades e poder dar e acompanhar neste momento difícil para eles. Então, entendemos que a pessoa perdeu alguém importante, com uma conexão importante também. E aí é onde entra a ACT. A terapia de aceitação e compromisso é uma terapia, é um modelo que ajuda aos pacientes a todo isto que eu falei. Sim, é um modelo tão consistente com a parte de luto. Sim. Quando eu conheci a ACT, eu já trabalhava luto antes de conhecer a ACT, então eu vi um para outro. O tratamento de ACT está sendo consistente com o que eu falei, que é o que estamos tentando ajudar a nosso paciente a que consiga adaptar-se a um novo contexto. E como uma possibilidade de adaptar-se a um novo contexto, notando as coisas que têm que ser feitas. E para isso precisas de ter a maior flexibilidade possível. Porque se você quer continuar fazendo as mesmas coisas em um mundo que mudou, não vai dar. Então precisa utilizar novas estratégias, tem que fazer novas mudanças e vai ter que também conectar com coisas que talvez não quer conectar. E o problema é esse, que nossos pacientes chegam querendo se afastar desta experiência e tratando de evitar as mudanças. E nosso trabalho desde a ACT é que o paciente consiga se relacionar de uma forma diferente com sua dor. Não estou falando que vamos a diminuir sua dor. É como você pode se relacionar com esta dor para que não seja um obstáculo para que você consiga a vida que você quer e possa adaptar-se às necessidades que está tendo neste momento e que vai ter depois também. Então, tentamos buscar isto, que o paciente possa reconhecer o que é importante e possa relacionar-se com essa experiência interna, com essa experiência emocional, de uma forma que não atrapalhe ele. E como fazemos isso? Para trabalhar com pacientes que estão tendo dificuldades para lidar com sua vida após uma perda, a primeira coisa que precisamos é ajudar a gerar disposição. Que quer dizer disposição? Que consigam conectar com algo que talvez estão tendo medo de conectar, que é incômodo, que estão fechados. Então, nós vamos estar ajudando a abrir isto. E uma forma de abrir isto é a partir da aceitação. Sim. Porque aceitação não quer dizer que você tem que concordar com sua dor. É dizer que se continuar brigando com essa dor, tentando se afastar dele, não está te permitindo notar as mudanças que você está tendo e não estás tendo tempo para fazer as coisas que realmente valem a pena neste momento. Que pode ser, às vezes, olhar fotos de teu ser querido falecido e conectar e chorar nesse momento e depois ir a arrumar a casa. Sim? É poder notar que é o que precisa ser feito e para isso precisas de ter a disposição de sentir e de fazer coisas diferentes. Depois, para abrir esse candado,
Outra coisa que precisamos é compromisso. Compromisso porque é fazer as coisas ainda da dor. É conseguir notar para que vou estar fazendo isto. Então, aí, o que os terapeutas que trabalhamos com ACT buscamos é encontrar áreas valiosas em sua vida que sejam importantes e que ajudem a motivar o paciente para fazer essas mudanças e para que este trabalho tenha sentido. Então, buscamos que nosso paciente possa se aproximar a áreas valiosas em sua vida. E não podemos conseguir isto se o paciente não está conectado e consciente do que está acontecendo e do que precisa. E esta consciência é notar que às vezes o que eu preciso fazer é simplesmente conectar com esta dor, conectar com a saudade. E às vezes eu tenho que fazer mudanças. Sim. Minhas perguntas com meus pacientes, meu paciente pode dizer é que estou bem difícil, não posso sair daí, e eu vou perguntar às vezes, e você já sabe se seus filhos comeram? Sim. O outro paciente vai me dizer, minha vida está bem legal, eu já tenho uma nova mulher, e eu, ok, que legal, mas eu acho que poderíamos falar sobre como se está sentindo com esta perda, com a perda da mulher anterior. Sim. Então, a ideia é que os pacientes que os pacientes consigam reconhecer com perspectiva quando essas necessidades nesse contexto, quando precisam fazer uma coisa, conectar, quando precisam fazer, trabalhar, conectar também com a parte de sua vida. Então, estes 3 processos, estamos trabalhando com eles o tempo todo. Nossas sessões estamos ajudando que o paciente note, seja consciente, possa ter maior disposição para conectar com esta experiência e com as coisas que têm que ser trabalhadas e que possa fazer isto de jeito comprometido. Então, a ideia é trabalhar disposição, consciência e compromisso. Para mim era isso. De suspiro, Pepe. Muito obrigada. Muito lindo. Quem tiver pergunta, coloca no chat e depois a gente vai discutir no final. E agora, então, a gente vai para a última palestrante da noite. Eu vou abrindo o currículo. Compartilhando aqui. Outra pessoa querida também, Gabriela Damasceno Ferreira, é especialista em terapia sistêmica, especialista em terapias comportamentais contextuais pelo CEF, é mestranda em psicologia e saúde, isso para mim é sempre um trava-língua, na UFSCar, é a fundação de Porto Alegre, e é a atual coordenadora da equipe do CEF Contextos. E a Gabriela, então, vai falar de potencialidades na psicoterapia analítica funcional, que é a FAP. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Sim? Sim, né? Muito bem. Sim, Gabi, estão ouvindo. Tá, me avisem que às vezes a minha internet está com uma questãozinha e só me aciona aqui, tá? Gente, a ideia é falar um pouquinho da FAP, né, e perpassar esse tema aqui da construção de relações valiosas. Vou me deter mais para o contexto clínico, mas eu pensei que essa fala aqui também serve, né, para quando a gente está simplesmente pensando nas nossas relações, assim, né. Acho que a FAP tem esse poder. Então, vou trazer um pouquinho aí da minha experiência também com essa abordagem, enquanto terapeuta, enquanto pessoa. Acho que esse é o meu pressuposto aqui. Então, eu começo, né, com essa pergunta, né, o que tem de mais importante na vida de vocês. Coloco um pouquinho aqui de algo que para mim faz muito sentido, né, e que com certeza são as coisas mais importantes, né, na minha vida. Então, aqui foto dos meus filhos,
Essa sou eu, com a minha cara de sábado de manhã. E esse aqui é o meu marido, coitado, não dá pra ver muito, mas ele tá aqui. E eu imagino, né, que a gente não vai poder aqui abrir o microfone e deixar vocês falarem, mas eu imagino que é muito provável que muitos de vocês pensem que parte das coisas mais importantes, né, que vocês têm estão nas pessoas e nas relações, né? E eu acho que a fala do Pepe traz isso também, né? Dói tanto perder pessoas, porque pessoas são muito significativas para nós. E quando a gente fala em relações e quando a gente fala de conexão social, é importante que a gente comece a pensar que a gente não está falando só em como é bacana ter boas relações, né? A gente está falando que isso nos protege, inclusive, para conseguir viver mais e melhor. Né? Então, alguns estudos que estudam a conexão social já mostram, né, que pessoas que são isoladas ou que não têm relações de qualidade vão ter os mesmos riscos ou até maiores de morrer mais cedo do que, por exemplo, alguém que abusa de álcool, é obeso, fuma. Então, a gente está falando aqui de um importante preditor, né, assim, de saúde, né, que é realmente essa potência das relações. E quando a gente está falando de relações íntimas, né, eu vou partir aqui um pouco da premissa comportamental, a gente está pensando em construir uma relação onde eu consiga ter comportamentos, né, com o outro, em que eu vou me colocar em risco, porque esse comportamento ele pode ser punido, né? Então, por exemplo, se eu vou compartilhar com vocês aqui como é que eu estou me sentindo, eu vou correr um risco de alguém, sei lá, me invalidar ou fazer um comentário que eu não goste, né? Então eu tô correndo um risco. E quando a gente faz esse movimento de correr risco numa relação e a gente é acolhido, ou seja, né, o nosso movimento de risco ele é reforçado, a gente chama que aí tá a construção da intimidade, né? E com a relação íntima, basicamente é o que eu trouxe aqui, os conteúdos difíceis passam a ser mais acolhidos e ao mesmo tempo é mais provável que eu vá me expressar, né? Porque um ambiente que não vai receber bem o que eu tenho para trazer, ou o que eu tenho para pedir, ou o que eu tenho para dizer que não gostei, a chance de eu começar a me desconectar das relações ela é muito grande. Ao mesmo tempo, então, a gente sabe que as relações são importantes e que tudo isso aqui também vai ser a base da empatia, né? A base da gente poder reconhecer as necessidades nossa no outro. Tudo isso aqui é muito importante para nossa convivência social, né? Porque, enfim, somos seres sociais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também entra num outro ponto, que é as relações são extremamente difíceis, né? Ainda que sejam extremamente importantes. Acho que, de novo, são duas faces aí da mesma moeda. Então, se relacionar como eu brinco, né, com os meus pacientes, estar disposto a sofrer, né, a realmente sentir coisas que muitas vezes não são tão agradáveis. Então, e até a gente pode falar disso, né, as demandas que vem para psicoterapia, entre todas as coisas, é muito comum que associado a outras questões sempre tenha algum ponto interpessoal para ser trabalhado, né? Uma relação com algum familiar, com algum amigo, uma relação amorosa, né? Por N motivos. E o que a gente vai poder perceber, né? E se apropriar dentro disso? Que a relação terapêutica, né? A relação que se desenvolve entre, né, terapeuta e cliente, ela é um tipo de relação. Né? E claro que ela tem as suas características próprias, mas a gente também vai poder considerar que ela pode ser um ótimo contexto para que o nosso cliente e para que o terapeuta também aprenda novos repertórios. Então a gente vai estar usando dessa relação que está ali e que está posta, né, para amplificar e para desenvolver esse repertório, né, interpessoal aqui no caso. Então, dentro desse contexto aqui, né, a gente vem com a FAP, que é a terapia analítico-funcional. Esses duas pessoinhas aqui especiais são os fundadores. Essa aqui é a Mavis Tsai e esse é o Bob Kohlenberg. São os fundadores, então, da FAP. E aqui eu trago só algumas características, mas a partir daqui eu vou falar um pouco, né, do como que a FAP nos ajuda a desenvolver relações valiosas. Então, basicamente, eu acho que aqui resume bem assim, essa ideia de uma terapia comportamental, que é totalmente embasada nos princípios comportamentais. É uma terapia intensa, tá errado aqui, mas enfim, vocês entenderam? Intensa, íntima e emocional, ou seja, ela exige, né, essa abertura, ela exige essa consciência, ela vai exigir que a gente esteja muito inteiro no setting terapêutico, né, e muito inteiro enquanto ser humano ali com o outro ser humano, né, que eu acho que é
no fundo, o que a gente faz quando está num processo terapêutico. Acho que é importante trazer que é uma abordagem que pode enriquecer outros modelos terapêuticos. Então, é muito comum que a gente possa usar a FAP associada a outras abordagens, né? O Pepe e a Marta trouxeram a ACT, por exemplo, né? Que vai trabalhar muito com processos, com questões intrapessoais. A FAP seria um ótimo recurso para agregar e trabalhar mais nesse nível interpessoal. Ou até outros modelos comportamentais, e até não só comportamentais, mas, claro, ela vai seguir essa estrutura. Mas é interessante que eu acho que ela pode nos ajudar a realmente qualificar essa relação e ajudar o nosso cliente a desenvolver, né, um repertório mais amplo. E ela não é tão protocolada, eu acho que ela seguia muito por princípios e pelo contexto, ou seja, o que está acontecendo, né, no aqui e agora da sessão. Então, a ideia de como que a terapia funciona, né? Da gente pensar um pouquinho, a minha ideia aqui é trazer alguns princípios para dividir com vocês e falar um pouco também, talvez, da minha experiência. E eu acho que essa foto aqui, eu acho que ela é uma metáfora bacana, porque é isso, assim, não adianta a gente querer trabalhar com a FAP e querer que o nosso cliente, né, ali, se exponha e tente construir uma relação de abertura se a gente não estiver disposto a fazer isso também, né? Então, a ideia, né, do plantar uma plantinha ali, né, se as 4 mãos, né, tiverem ali, todo mundo vai se sujar e isso é parte do que a gente planta. Então, a FAP, ela tem essa característica, né? Vamos pegar junto para a gente construir aqui algo que seja da dupla e que seja importante também para o desenvolvimento, né, do paciente. E aí, acho que a grande questão, assim, é que a gente vai tentar considerar e olhar para a relação terapêutica de uma maneira como que essa relação, ela vai falar, né, da forma que o meu cliente se relaciona com outras pessoas. Então, a gente vai partir da premissa que essa é um tipo de relação que ela vai se assemelhar muito às relações, né, que o cliente tem fora. Então, assim, se, por exemplo, vou dando exemplos aqui para facilitar, né? Alguém que tem muita dificuldade, talvez, de escutar o outro, né, de prestar atenção, é bem provável, e daí, sei lá, vamos supor que a família reclama, que nunca tá atento, que não escuta, que não para prestar atenção. Né? Tem esse tipo de queixa, por exemplo, dos familiares. É muito provável que em algum nível, que de alguma maneira, essa mesma dificuldade apareça na sessão. Talvez não da mesma forma, né? Não com o mesmo comportamento, mas que alguma dificuldade de prestar atenção no terapeuta, por exemplo, possa aparecer. Então, a gente vai falar muito desses paralelos, né? Entre o que acontece no setting clínico e o que acontece na vida lá fora. Que eu acho até que eu falo aqui, então, ó, que é mais ou menos essa ideia aqui, né? Tem essas flechas indo e vindo, porque a gente já pensa aqui, né, nesses paralelos, ou seja, nessas relações mais equivalentes entre como eu me comporto aqui e como eu me comporto lá fora, né? Da mesma maneira aqui, se eu já consigo ter uma habilidade, por exemplo, aqui na sessão, de poder dizer o que eu sinto, de poder ser autêntico, a gente também vai poder ver daqui a pouco esse mesmo comportamento lá fora, que, por exemplo, a mãe conseguindo ser autêntica, conseguindo, sei lá, falar para a filha de como ela está se sentindo. Então, o que a gente vai... O nosso olhar primeiro, assim, da FAP é tentar sempre buscar, assim, tá, mas como é que a queixa que o meu cliente está dizendo que ele tem lá com a família, com o marido, sei lá com quem, como é que isso vai aparecer aqui dentro, né? Então, acho que esse é um primeiro olhar da FAP. E aí a gente vai usar essa relação terapêutica como contexto de mudança, né? E eu acho que esse é um diferencial, assim, porque a gente não vai com o cliente falar da relação terapêutica, né? E nem racionalizar apenas isso. A gente vai viver com o cliente a relação terapêutica, né? Então, por isso que o Bob, ele traz uma coisa que eu acho que é muito rica e é muito isso, assim, eu levo isso muito afinco com os meus pacientes, que é, né, tudo que a gente sente na sessão, isso é uma informação que a gente está tendo, né, do nosso paciente. Então, isso é importante. E vai ser importante não que a forma como a gente vai lidar com o que a gente sente, a gente vai ver que tem uma maneira, né? A gente vai ter sempre que agir em benefício do cliente. Eu nunca vou fazer uma intervenção porque eu estou com raiva e quero, né, jogar minha raiva fora. Não, eu vou querer sempre cuidar com o cliente, ver o que é útil para ele. Mas eu preciso estar atento em como que aquele cliente me aciona, que tipo de emoção que ele me desperta. Porque é provável que outras pessoas da vida dele também sintam com alguns comportamentos a mesma coisa, tá?
Ao mesmo tempo, qual é a diferença do contexto clínico para um contexto externo? E eu acho que essa é uma diferença extremamente importante. O contexto terapêutico, ele é um contexto, né, que é para ser seguro, né? Que é ali que a gente eu brinco que é um laboratório, né, um laboratório interpessoal. Então, a gente vai inclusive estimular que o paciente possa trazer essas dificuldades dele, né, para dentro da sessão. Então, assim, né, se o cliente chega dizendo que, sei lá, tem muita dificuldade de se comunicar, que é difícil falar dele, eu vou querer ver aquilo acontecendo comigo. Eu não quero só ver ele falando de como é difícil se comunicar, sei lá, com a tia, com a sobrinha. Eu quero ver como que isso vai aparecer, qual é a dificuldade que eu sinto quando eu tô conversando com ele, né? E aí, quando essas dificuldades vão aparecer no contexto clínico, a gente vai conseguir promover mudança, tá? Então, de formas bem gerais, é isso. E aqui eu trago... Esse é um slide que mais ou menos representa o que a gente vai estar fazendo o tempo inteiro na sessão, porque o que a gente nunca vai poder perder de vista é que os comportamentos estão acontecendo a todo momento. Quando o cliente está nos contando uma história, ele está narrando uma história de um comportamento que aconteceu no passado. Só que ao estar nos contando uma história, ele está se comportando. E esse comportamento está tendo um efeito em mim, e o que eu faço com isso está tendo um efeito nele. Então, tem uma análise funcional acontecendo o tempo inteiro, né? E eu posso estar atento ao conteúdo do que ele está falando, da história difícil, né? Ou posso estar atentando para essa interação entre comportamentos, entre o que ele faz e o que eu faço, o que ele faz e o que eu faço, né? Então, eu estou fazendo uma análise funcional ao vivo. E, basicamente, o que a gente tem é, por exemplo, um terapeuta que evoca, né? O que é evocar? É quando a gente vai propiciar, né, que o paciente responda de certas formas. Então, eu posso evocar perguntando para ele, como é que está sendo para ti me dizer isso agora? Está ali super imerso na história, né? Eu tento evocar um comportamento dele. Talvez com essa minha pergunta ele possa sair um pouco da história e falar de como está sendo difícil falar daquilo, ou do quanto ele não está nem um pouco afim de me contar, ou do quanto ele acha que é muito chato estar na sessão. Enfim, não sei, estou inventando aqui. Mas ele vai ter uma conduta. E frente a essa conduta eu vou poder fornecer uma consequência. E se essa conduta do cliente, por exemplo, for algo que é diferente e que é importante que ele desenvolva, eu provavelmente vou estar validando isso, vou estar reforçando isso. Então, a gente vai estar aqui nesse ciclo e essa relação terapêutica como mecanismo de mudança. Tá? E aí, dentro dessa lógica, o que a gente vai poder ver, a gente tem algumas nomenclaturas que a gente usa para tentar entender esses comportamentos que acontecem na sessão, tá? E a gente chama de CCR1, os comportamentos que são problemáticos do cliente e que acontecem na sessão, e CCR2, os comportamentos de melhora que acontecem na sessão. Tá? Então, por exemplo, sei lá, um cliente que tem dificuldade de se expressar com a família, né? De pedir pelo que ele gosta. Bom, isso não é na sessão. O O1 aqui, só para vocês saberem, o O1 é fora. São os comportamentos da vida dele. E o O2 são os comportamentos de melhora também na vida dele. Então, vamos lá. Um O1 do cliente pode ser isso. Muita dificuldade de se colocar, de ser assertivo nas relações, de dizer o que pensa. Tá? Na sessão, isso pode aparecer com, por exemplo, o cliente não começando as sessões, né? Talvez não tendo tanto esse estímulo de iniciar, ou pode ser quando eu, né, faço uma pergunta de como ele tá, ele acaba desviando, fica em tópicos mais superficiais, não diz realmente como ele tá se sentindo. Exemplo. Tá? Na sessão, ou na vida real, uma melhora poderia ser ele expressar mais a opinião, ele dizer quando ele não gosta, né? Ele ser mais, trazer mais o que ele tá vendo, o que ele tá percebendo. Na sessão, um comportamento de melhora poderia ser esse mesmo cliente, sei lá, dizer que não queria vir na sessão, ou expressar alguma coisa que é um pouco mais difícil, ou me dizer genuinamente como ele está se sentindo. Tá? Então, dizer que um comportamento é um comportamento problema, ou que é um comportamento de melhora, nunca vai estar no comportamento ele mesmo, vai sempre estar na relação funcional que aquilo tem. Então, por exemplo, chegar atrasado na sessão é um comportamento problema ou um comportamento de melhora? Depende. Sempre vai depender. Depende do quê? Depende do qual é a função daquele comportamento para aquele cliente. Né? Eu nunca vou esquecer que eu tinha uma paciente que era, né, extremamente difícil para ela, assim, não depender dos outros. Ela sempre se preocupava muito, né? Por exemplo, com agradar e tal. E teve uma vez, né? E sempre preocupada, sempre botava as necessidades do outro na frente. E teve uma vez que ela não veio na sessão, me avisou, mas não veio porque ela não estava afim.
né? E naquele contexto ali, com as análises que eu fiz e como estava indo o caso, para mim foi um comportamento de melhora. E depois, quando ela veio e a gente pôde conversar, ela também identificou isso. Porque ela conseguiu fazer algo que tinha mais a ver com a necessidade dela do que com a minha, né? Enfim, só para a gente trazer aqui de não estereotipar o que seriam comportamentos de um lado ou de outro. Tudo pode ser qualquer coisa e às vezes até isso vai mudar ao longo da sessão, né? Ao longo do processo terapêutico. Ao mesmo tempo, a gente também tem o que a gente chama de T1 e T2, né? Que seriam os comportamentos do terapeuta. Então, da mesma maneira como cliente, a gente também pode ter aqui os nossos comportamentos problemáticos e também pode ter os nossos comportamentos alvo, que também vai variar de caso a caso. Então, nesse exemplo que eu trouxe antes, né, de uma pessoa que não consegue expressar tantas necessidades, daqui a pouco pode ser um T1 do terapeuta ficar, por exemplo, elogiando ou reforçando toda vez que a paciente aceita, por exemplo, mudar o horário, né? Faz várias mudanças que não estão bom para o cliente, mas como o cliente não se expressa, daqui a pouco a terapeuta está reforçando ali, né, aquela dificuldade do cliente de se expressar. Só fiquei pensando, como é que eu tô no tempo, Mara? 10? 10? Tá bem, tá tranquilo, pode ir. Tá, beleza. Tá bem? E o T2 aqui, então, vão ser esses comportamentos que eu quero que o terapeuta vai tentar ter para favorecer, né, com que o cliente se expresse mais. Então, assim, aqui eu vou trazer, mas eu não vou me deter muito, são só alguns exemplos, né, de classes também de comportamentos que eu posso estar treinando, né, com os clientes. Então, e aqui eles já estão separados em alguns dos pilares da FAP, né, que a FAP vai falar da consciência, de eu poder estar atento ao que está acontecendo comigo, dessa coragem, de eu me arriscar também para poder compartilhar coisas e de eu poder também receber isso com amor. Então, a gente fala, né, da consciência, da coragem e do amor. E aqui são alguns exemplos de comportamentos que podem estar dentro desses nomes aqui, que são só nomes para nos facilitar, na verdade, né, a compreensão. Então, por exemplo, quando o cliente consegue se expressar emocionalmente, isso é importante, a gente se colocar vulnerável, ainda que extremamente difícil, né? Às vezes é fácil a gente falar da gente, mas não falar do que a gente sente, né? Frente à expressão emocional, é importante, né, que haja segurança, aceitação. Então, essa pode ser uma resposta importante. A autoexposição, que é daí eu expressar opinião, expressar pensamento, demonstrar o que está sentindo. Frente a isso, é importante a resposta de validação, né? Que eu acho que a Vanessa trouxe, as meninas trouxeram no primeiro dia ali da maratona, né? Que é essa habilidade de eu conseguir reconhecer o que o outro está trazendo enquanto legítimo. Pedir, né? Fazer pedidos, isso é super importante. Fazer pedidos ou dar negativas, né? Demonstrar interesse, enfim, pedir coisas no contexto, né, interpessoal. E a resposta para isso é dar o que se pede. E às vezes não é possível exatamente dar o que se pede especificamente, mas poder reconhecer aquele pedido, né? E o receber amor e dar amor, que também são comportamentos, são classes aqui também importantes. Então, de uma forma geral, assim, o que eu vou trabalhar agora é falar um pouquinho de alguns princípios que a gente tem dentro da FAP e que podem nos ajudar a fazer toda essa construção de maior proximidade, de maior consciência, de maior conexão mesmo, né? Porque em última instância a gente está aqui querendo gerar relações de maior conexão. Então, o ponto 1, assim, que eu acho que até foi falado bastante ontem, assim, com as falas sobre mindfulness, é a ideia de ter consciência. Acho que nenhuma intervenção começa sem a consciência, sem a gente estar presente ali, né? O que está acontecendo com o cliente nesse momento, o que está se passando comigo, né? E a gente está atento aqui aos paralelos fora, dentro. O que é isso? É bem aquela pergunta: como é que essa dificuldade que o meu cliente tem lá fora aparece aqui dentro? Aí ele me diz que ele é mega agressivo, que ele não consegue escutar. Talvez no contexto clínico não apareça com gritos ou assim, porque às vezes isso é muito, muito específico de um contexto bem íntimo. Mas talvez sutilmente, quando o cliente está incomodado, ele fica quieto na sessão. Percebem que o comportamento ele pode ser muito diferente, né, do comportamento lá fora, mas a função é a mesma. A função pode ser essa mesma de evitar conflito, por exemplo, né? Então a gente tem que estar sempre atento a como é que isso está aparecendo. E a consciência tanto do outro quanto da gente, né? E aí tem duas perguntas que eu gosto e que eu quero compartilhar aqui, que é essa aí, né? Como que os problemas do meu cliente podem aparecer aqui comigo? Isso é uma pergunta que a gente pode se fazer para poder estar consciente, para poder
observar, mas também é uma pergunta que eu muitas vezes divido com os meus clientes, né? Do tipo, bem, se essa tua dificuldade de se comunicar aparecesse aqui, como seria? Né? Ou, como é que foi esses dias? Eu sou muito... sou muito emburrado. Emburrado, né? Uma palavra. Pra mim, emburrado, eu lembro do meu irmão emburrado, que ele ficava assim, de braço cruzado. Como é que é pra ti quando tá emburrado, né? O que tu faria aqui comigo se tu ficasse emburrado? Então, a gente vai tentando também trazer até a atenção do cliente para se notar mais na sessão. E acho que essa é uma pergunta que também é útil, né? Quando é que eu me sinto mais próximo, mais distante, né? Como a gente parte da ideia, acho que em todas as terapias contextuais, que a gente está no mesmo barco. A gente pode ter diferenças aí, né, em termos de um fornece serviço, outro recebe, mas somos seres humanos e estamos sujeitos aos mesmos princípios aí, né, que nos ativam. Então, quando a gente se sente mais conectado ou mais distante, provavelmente tem algo ali na interação, algo naquele movimento funcional que eu falei antes, que está fazendo essa proximidade ou esse afastamento. E a gente precisa atentar para o que é que está acontecendo. Então, sei lá, hoje teve uma forma de sorrir, uma forma que falou e que eu me senti mais conectado, né? Tentar buscar um pouquinho o que aconteceu ali naquele momento. A segunda coisa que eu acho que a FAP trabalha bastante é a ideia do ser corajoso. Em termos muito gerais, ser corajoso é correr riscos. É muito diferente de não ter medo, né? Ser corajoso é ter medo, muito medo, e ainda assim fazer coisas que vão ser importantes, né? Então, o ser corajoso pode ter a ver com ser honesto, falar o que tá pensando, mesmo que com risco, né, de que o outro possa não gostar ou não ser algo tão desejável assim. É poder, às vezes, expor o que tá percebendo. Então, tem várias formas da gente correr riscos, mas o principal aqui para a gente nunca perder de vista é que esses riscos na sessão eles sejam corridos com base, de novo, em beneficiar o cliente. Tá? Então, aqui, eu posso fazer isso através, às vezes, de alguns exercícios, né? Pedindo para, sei lá, tá falando do pai. Imagina se o pai estivesse aqui. Às vezes é tentar incrementar um pouquinho a experiência, né? Porque, como a Marta falou, as terapias comportamentais contextuais, elas são muito vivenciais. Então, a gente não quer só ficar falando de coisas, a gente quer sentir as coisas, né? Então, a gente vai tentar, no ser corajoso, propiciar para que esse contato com a emoção, esse contato com o que eu estou experimentando, ele aumente. E eu posso fazer isso pedindo, às vezes, tu consegue só falar isso um pouco mais devagar, ou, né, ou tá muito atento aos sinais não verbais. Então, tem algumas formas aí da gente ser corajoso. Uma outra coisa importante, e a gente vai, né, ter em mente, é o ser amoroso. O ser amoroso, qual é o sentido aqui, né, que eu vou dar do ser amoroso? É a gente conseguir reforçar, a gente conseguir validar aqueles comportamentos que acontecem na sessão. Claro que a gente vai tender a validar e fazer isso diferencialmente com aqueles comportamentos de melhora que a gente quer estimular. Mas, às vezes, a gente vai precisar evocar várias vezes para surgir vários CCRs1s até que vai aparecer um 2 e aquele 2 é que a gente vai tentar estar super reforçando. Então, o reforço, né, por exemplo, né, uma paciente que nunca fala como está se sentindo e consegue me dizer que não está gostando da sessão, por exemplo, e aquilo é um CCR2, eu posso estar falando, nossa, que importante, né, não estou me sentindo muito aliviada de estar ouvindo tu falar isso, né? Estou achando que estou sendo muito autêntico agora. Então, eu vou estar aqui tentando fazer com que esse comportamento se estimule, que ele cresça com o tempo. Então, eu posso fazer esse reforço, sendo empático, validando, né? Que também está numa das aulas, uma das falas anteriores, de como que eu posso validar, né? Eu posso validar falando do que eu noto de valores que são importantes para a pessoa. Eu posso validar só repetindo o que ela trouxe. Eu posso validar falando do quanto isso faz sentido com o contexto de vida, né? Então, tem várias formas aí que eu vou poder validar aquela fala. Ser autêntico, acho que ser autêntico e genuíno é algo imprescindível, assim, não adianta, né? Quando a gente está falando enfim, de conexão, de relação, não adianta eu dizer algo que eu não estou experimentando, que não seja realmente o que eu sinto, porque isso não vai chegar, né? E acho que é importante também, assim, que também pode ser um gesto aqui bem importante de amor, o dizer não, o negar, o poder se colocar de uma maneira também a estabelecer os próprios limites. Isso também fala de um repertório de coragem, do repertório de amor também, né? Não é só
a validação, mas também o dizer não, mas também negar. Mas claro, tudo sempre com a forma que a gente vai fazer isso. Um outro princípio que a gente vai ter é, depois que a gente consegue, né, trabalhar em poder reforçar, em poder ser corajoso, a gente também precisa sempre observar o efeito que a gente tem, o que o nosso comportamento teve sobre o cliente, né? Então, eu faço um movimento de validação, né? Eu preciso entender se aquilo foi sentido como uma validação pelo cliente. Então, assim, se ele nunca me fala de um assunto difícil, ele me falou naquele dia, como é que ele se sentiu com a forma que eu respondi? Será que ele se sentiu acolhido ou não? E normalmente eu preciso, né, perguntar, observar também. E no processo terapêutico, uma outra maneira da gente olhar isso é, bom, ele fez uma autorrevelação naquele dia, depois ele nunca mais me disse de coisas difíceis. Opa, o que foi acontecendo, né, que aquele comportamento apareceu, mas que ele não foi mantido? Então, essa é a ideia do observar o efeito. A gente pode observar o efeito na sessão, no momento, mas a gente também pode observar o efeito no longo prazo, assim, na sequência do processo terapêutico, né? E, por fim, a nossa ideia também vai ser analisar e generalizar muitos dos comportamentos. Então, da mesma maneira que a gente está atento lá no início, né? Tipo, bom, como é que aquela dificuldade aparece aqui dentro? Uma outra habilidade é a gente conseguir transpor as coisas que se desenvolvem na sessão. Então, por exemplo, poxa, antes não se conseguia falar de assuntos difíceis e agora na terapia a gente está conseguindo falar. Bom, como é que eu posso transpor isso para a vida lá fora, né? Com quem que tu gostaria de ter conversas difíceis? Né? Ou, sei lá, não conseguia negar um pedido e conseguiu negar um pedido para o terapeuta. E aquilo foi importante. Bem, que outras coisas tu gostaria de negar na vida? Eu gostaria de dizer que eu não quero viajar todo final de semana para minha mulher, ok? Então a gente vai tentar transpor e transformar isso como tarefas de casa ou como também uma forma de estimular que esses comportamentos novos interpessoais não ficam só restritos ao contexto terapêutico, porque não é esse o objetivo, né? O objetivo é que a gente ajude a que todas as relações possam se potencializar e se desenvolver. Então, e aí, então aqui estamos nosso cachorro que observa e que tenta generalizar os comportamentos. E é isso, gente. Sei que assim é rápido, né? Mas a ideia é dar um panorama aqui e talvez deixar um pouco dessa curiosidade, né? Tem muitos livros e muitas coisas que podem falar mais de FAP. Tem até uma coisa bacana que em breve a gente divulga aí enfim, do movimento da série, que são workshops para treinar isso, enfim, várias ideias. Mas quem quiser também saber mais, pode fazer contato e eu pelo menos estou à disposição. Então é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Gabriela. Nossa, a gente ficaria horas e horas também, né, conversando sobre cada um desses temas. Em função do nosso horário, e a gente tem um sorteio depois, então vou agilizar algumas perguntas. Vamos lá. Marta, começando, né? O Vinícius colocou, de alguma maneira tu já tinha visto ali, mas só para discutir um pouquinho. E o Rei sugere que os terapeutas iniciais comecem sim com protocolos, e aí depois, com a experiência, vão se abrindo um pouco mais, né? E trabalhar com mais flexibilidade. E se a ideia do que tu apresentaste foi a partir disso? E já aproveito só para seguir, se tem outros modelos, então, de protocolos de treino de terapeutas, e se sim, qual seria a literatura? Sim. Bem, eu acho que sim, né? Qualquer modelo de terapia, né? A própria terapia cognitivo-comportamental clássica, né? O Aaron Becker e o Judith Beck também colocam isso, né? Quanto mais iniciante é o terapeuta no modelo, mais ele deve se ater ao protocolo, mais rígido ele vai ser, né? Até ele ir tendo segurança e podendo dar o seu tempero. Então, acho que sim, a lógica ali de utilizar um protocolo, a nossa experiência ali na equipe foi de, então, aderir a um protocolo, já que era uma prática nova, né? Então, ali, na verdade, o manual que a gente usou, o material que a gente usou nem era de treinamento de terapeutas, era um protocolo de ACT, né? Que foi adaptado, enfim, pela equipe para que a gente utilizasse. Aí teria que, de cabeça, não sei te dizer assim, um modelo de supervisão de ACT, né? Mas já li coisas de supervisão direta, né? De role play, de real play, de supervisão indireta, enfim. Eu, quando me submeto à supervisão em ACT, né? Geralmente é faço a conceitualização do caso, né? Entendimento do caso a partir dos processos. E aí, na supervisão, por vezes se discute o caso e por muitas vezes eu sou
eu sou eu e a minha supervisora fala comigo numa linguagem ACT, né? Então tem a Marta terapeuta, tem a Marta notando que experimenta isso, enfim, muito experiencial, assim. Mas não dentro de um processo de pesquisa, assim, para te dizer, né? Mas a minha experiência como supervisionanda, né? E supervisora. Não sei. Aí eu coloquei ali, fiz uma busca rápida, achei um artigo de supervisão de estagiários numa prática comportamental, achei interessante, coloquei ali a referência. Ok, muito obrigada. José, Pepe, a Ana Catarina pergunta indicação de revistas ou plataformas para ela pesquisar mais ACT e luto. Ela ficou encantada, enfim, todos, né? Tem vários elogios, vocês estão vendo ali no chat, todo mundo encantado com o que vocês falaram. Mas onde é que ela pode buscar mais material escrito de ACT e luto? Minha recomendação é que se inscrevam a ACBS, que seria a Associação de Ciências Comportamentais Contextuais, e depois se inscrevam a também o capítulo Brasil. Na plataforma da ACBS tem materiais de ACT e das terapias contextuais, tem muito material. Você pode ingressar à plataforma e a revista de pesquisa, que também tem a ACBS, e tem também protocolos. Então, os protocolos estão aí, tem apresentações de PowerPoint, tem vídeos, tem muito material, e também tem, se você precisa de um terapeuta em tua região que esteja formado em ACT, também pode ubicar os terapeutas que estão à disposição dentro da região. Então, a ACBS seria a primeira indicação onde você vai encontrar qualquer coisa relacionada com as terapias contextuais. Se você quer saber sobre ACT e luto, meu comercial é comprar meu livro. Está na Amazon e você pode comprar meu livro e está um protocolo para trabalhar com luto complicado. Agora eu estou desenvolvendo uma entrevista focalizada para fazer o que eu falei com vocês em acompanhamento de luto, que é algo não tão estruturado como um protocolo para luto complicado, mas que ajuda também aos terapeutas a estar identificando quais são as necessidades relacionadas com o luto e a partir de aí estar trabalhando com estes 3 processos que eu falei. Dentro em breve, então. Provavelmente, primeiro semestre de 2021 já vai sair o livro, então, do José. Aproveitando ainda o José, a Márcia perguntou se tem alguma experiência nessa linha de trabalho com famílias. É uma situação difícil e se tem alguma experiência com famílias no enfrentamento. Trabalhamos de acordo às necessidades e o trabalho familiar é importante. As necessidades também são na interação, como o Gabriel estava falando, então precisamos ajudar a que os familiares consigam falar, consigam expressar com as diferenças em cada uma das expressões que estão tendo os integrantes da família. Então, e trabalhamos com famílias e é bem parecido a como se trabalha na parte individual, porque estamos ajudando a que eles sejam flexíveis e tentem notar, tentem estar mais dispostos com o que eles estão sentindo e comprometer-se com o que é valioso e importante. Então, isso aplica a eles como pessoas, mas também a eles como participantes de uma família. Ok, obrigada, Pepe. Eu vou aproveitar que o Pepe falou da ICBS. A ICBS seria a grande associação para a ciência comportamental contextual. Então, quem se interessa pode se associar. Tem a matriz, que seria internacional, e cada país tem os seus capítulos. E a gente tem o capítulo brasileiro, e na semana que vem vai ter o primeiro evento do capítulo brasileiro. Então, busquem ICBS Brasil, e lá vão estar apresentando os criadores da abordagem. Vai estar o Steve Reis, vai estar a Maeve Tsai, o Bob Kohlenberg, que a Gabriela falou agora da FAP, vai estar o Kelly Wilson, a Robin Walser, que vai dar workshop no CEF depois. Então, obrigada, Aline, colocou ali já o link do site, brigadão.
É um evento que está maravilhoso para quem quer conhecer um pouco mais e principalmente a oportunidade de ver alguns dos criadores. Vão ter workshops também, lembrando que é uma abordagem que propõe uma parte vivencial, então vão ter alguns workshops. Vale a pena quem quer se aproximar um pouquinho mais. Agora, passar para a Gabriela. A Adriane perguntou, primeiro comentou, enfim, a importância da análise funcional, enfim, para entender os comportamentos. E como que faz, de alguma maneira, tu falou, mas um pouquinho mais, talvez com exemplos, como é que faz para evocar os comportamentos clinicamente relevantes? Isso vai sempre depender de quais são os comportamentos que eu vou querer estar evocando, né? Até tem algumas formas, assim, mais que a gente pode fazer, que são exercícios, por exemplo, né? No livro da FAP tem vários exercícios, por exemplo, que eu posso fazer para evocar com perguntas. Mas, enfim, tô pensando assim, no dia a dia da sessão, vai depender do que eu quero evocar. Então, por exemplo, um paciente que tende a falar, né, de muitas coisas, muito superficial e não entra no que é realmente importante. Uma forma de evocar isso, por exemplo, seria fazendo uma pausa no meio da sessão e trazendo... Vamos imaginar que hoje fosse a nossa última sessão, por exemplo. O que é o de mais importante que tu gostaria que eu soubesse? Né? Ou tu consegue sintetizar, né, sei lá, num parágrafo, o que realmente é importante? Ou seja, eu vou fazer uma pergunta ou uma colocação aqui, por exemplo, que vai tentar estimular um outro comportamento do meu cliente. Então, ao invés dele seguir no automático dele, quer falar, talvez ele vá poder tentar se conectar com alguma emoção, falar de uma forma um pouco mais atenta. Tá? Então, não tem uma maneira única de evocar CCR, né? CCRs, isso é importante, mas vai sempre depender do que eu quero, de como eu quero, o que eu tô querendo ver. Sei lá, se é um cliente agressivo, que normalmente xinga, briga, tu conseguiria me dizer isso de uma maneira que eu consiga te ouvir? Eu tô evocando aqui, por exemplo, uma fala de cuidado do cliente. Só um outro exemplo para mostrar que eu tenho que mirar, né? Saber o que eu quero trazer. Por isso que a conceitualização de caso ela é sempre importante. Em linhas muito gerais, por causa do tempo, é isso. Obrigada. E no fim, o Vinícius fez uma pergunta para os três, enfim, deixando em aberto. A questão do coaching telefônico, que é uma, né, das ferramentas muito utilizada na terapia comportamental dialética, como que ficaria, se utiliza ou não o coaching telefônico para terapia de aceitação e compromisso ou para psicoterapia analítica funcional? Nós utilizamos a tecnologia. Então, quando você está combinando um atendimento, está fazendo coaching telefônico, sim, quando você está perguntando como foi, se ele conseguiu, é algo que agora é mais comum, talvez quando Marshall estava fazendo isso em 1993, era algo realmente inovador, como uma pessoa vai estar tendo um tipo de relação com seu paciente fora do consultório. Mas eu acho que isso agora está acontecendo. Acontece que nossas sessões de terapia estão sendo online. Sim, então, se é uma ferramenta para ajudar a nosso paciente, utilizamos essa ferramenta. Sim. Sempre colocando nossos limites personais, sempre sabendo o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Sim, mas é uma ferramenta. Pacientes que têm dificuldades de regulação, pacientes em crises, provavelmente vão precisar mais disso que um paciente que não tem tantas necessidades para resolver algumas questões em sua vida. Então, vai depender mais das necessidades e do que queremos conseguir com esse coaching. Então, a pergunta é para que vou fazer isso, não tanto se posso fazer ou não posso fazer. É a função. Ok, pelo nosso horário. Então. Muito obrigada. E agora vamos para o sorteio? Aguenta um pouquinho aí, vamos para o sorteio, Maria. Então, o que a gente vai fazer? Todos os inscritos, então, vai ser rodado agora, compartilhado a tela, e vai ter uma lista de nomes. Então, a gente vai ver do primeiro, se a pessoa estiver aqui, já é super vencedora. A segunda vai sortear, ainda não foi sorteado, tá? Só para vocês saberem. Vai rodar, vai sortear, e aí, se a segunda não tiver, a gente vai para o terceiro, entenderam? A gente vai indo por ordem até ver quem é que está aqui no nosso evento e ganha o curso, então, de aplicações clínicas nas terapias contextuais,
que é intensiva, é uma semana aprendendo práticas em janeiro com essa equipe maravilhosa que vocês tiveram a oportunidade de ver ao longo da maratona do CF Contextos. Então, vamos ver quem é o sortudo, sortuda. Vamos ver. Sorteou. Resultado. Uou! Marina Krilin. Tá aí a Marina? A Marina é a família CEF. Ela foi da nossa família. Ah, foi nossa aluna, Marina. Ai, contem para ela que ela perdeu a vaga do curso. Ó, vamos ver Ai, sou Gabriela. Olha, temos alguém que está aqui. Ai, que felicidade. o Thiago, esse. Vamos torcer, Gabriela. A Betânia está aqui. A Vitória Becker está aqui. Uma foto pro Thiago, vai morrer. Ele me mandou uma mensagem que tinha atendimento, não ia poder hoje. Uau, tu já sabe que o Thiago não está aqui. Andressa está aqui? Vamos torcer para a Andressa Moretti ganhar. 5, 4, 3, 2. Vou torcer para a Moretti ganhar ali. Gabriela! Gabriela tá aí? Ela disse, eu tô aqui. Legal. Cadê você, Gabriela? Abre a câmera para a gente ver você. Aí, ela disse, sou Gabriela. Sim. Legal. Está ali a Gabriela Vasquez, está ali ela. Então tá, parabéns, Gabriela. Aí só manda um e-mail para o CEF, para o ensino, @cefpoa, e você então, em janeiro, será uma super convidada para participar do nosso curso. Queridos, um privilégio estar com todos vocês. Mais uma vez agradeço aos terapeutas, né, do CF Contextos. A Vanessa estava aqui, já participou na segunda-feira e está acompanhando. É muito bom poder falar, poder estudar, poder trocar as experiências nessa abordagem que é uma abordagem inovadora, e o principal dela, que talvez seja encantadora, que a gente falava no comecinho, é do quanto ela implica o terapeuta de se olhar muito também, de ser coerente com aquilo que ele preconiza com a abordagem, com o que ele vai trabalhar com o terapeuta, dele se revendo também. Vocês devem ter percebido isso ao longo da jornada toda. Então, é um crescimento para todos. É um caminho horizontal do paciente ou do cliente com seu terapeuta. E a gente espera que vocês tenham gostado também. Até breve, seguindo, continuem, observem no site do CEF. Amanhã começa a especialização, o aperfeiçoamento das terapias contextuais com o professor Pepe José Gaetan. Vai estar um curso maravilhoso, muitos workshops, prestem atenção, acompanhem o site do CEF, o Instagram, muitos workshops que vêm para esse curso vão ser workshops abertos, com os criadores também das abordagens. Então, cuidem que vai sendo divulgado, tá bem? Bom, um prazer estar com vocês. Até breve em todos. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima maratona. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.